Bom dia, meus irmãos. Queria convidá-los a abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jonas, capítulo de número 4. Capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Só até aqui. Tudo na natureza, absolutamente tudo na natureza, é obediência absoluta. As estrelas, as nuvens, os astros, os peixes, as plantas, absolutamente tudo é obediência absoluta. Por exemplo, um pardal pode no seu voo cair e tocar a terra, e ele assim o faz em obediência absoluta à palavra de Deus. Não há possibilidade de qualquer ser na natureza desobedecer à vontade de Deus. Por isso, tudo o que Deus criou obedece a Ele de forma absoluta. Você já parou para pensar que os nossos órgãos internos, como por exemplo, nosso pulmão, coração, e todos os demais órgãos, como por exemplo o rim, eles não obedecem nossa voz, não obedecem nossa vontade. Não podemos dizer para o nosso coração, pare de bater, porque eles não nos obedecem. Tudo na natureza tem um Senhor soberano. E quando a voz de Deus ordena para que uma planta cresça, de forma absoluta, essa planta vai crescer. O livro de Jonas é um grande desafio. Porque a primeira coisa que a gente nota quando a gente lê o livro de Jonas, e descobre logo de cara, é de que toda a natureza está submissa ao Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. No entanto, parece que em toda a criação, entre os céus e as estrelas, os mares e todos os seres criados por Deus, existe um ser que não consegue obedecer a Deus por natureza. E a prova disso está em Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Uma planta foi capaz de obedecer à voz de Deus, mas o homem é incapaz de obedecer à voz de Deus. E a pergunta é, por quê? Se somos criação, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que a obediência não é por natureza?
Por que não obedecemos como os astros obedecem, como o mar obedece, como os ventos obedecem, como os peixes obedecem, como as plantas obedecem a Deus? Talvez o livro de Jonas seja mais do que um desafio sobre a missão do povo de Deus. Seja o desafio de ser povo de Deus. O que é ser povo de Deus? E o curioso é a ironia que o livro de Jonas o tempo todo nos mostra. E a começar pelo fato de que a missão que Deus dá ao profeta é a missão de pregar contra um povo que não é o povo da aliança. A grande missão que Deus dá ao profeta, que é profeta de Deus e que não consegue obedecer a Deus como uma planta obedece, como uma estrela obedece, ou como um peixe obedece, é a missão de pregar para um povo que não é o povo da aliança, mas é um povo que desobedece. É um povo que não atende à vontade de Deus. É um povo que, do ponto de vista da relação com as ordens de Deus, com os mandatos de Deus, vivem em oposição. A própria palavra de Deus diz que Jonas é comissionado por Deus para pregar contra Nínive, porque a maldade daquela cidade havia chegado até Deus. A primeira coisa importante que a gente não pode perder de vista é que a desobediência na criação, sempre vai ser uma preocupação divina. Deus não está preocupado apenas com a desobediência dos seus. O livro de Jonas abre mostrando que Deus está preocupado com a desobediência. A desobediência incomoda a Deus, mesmo quando a desobediência é de um povo que não é o povo da aliança. Isso significa que Deus não está preocupado apenas com o seu povo. Ele não está preocupado apenas com a justiça entre os seus. Ele não está preocupado apenas com a obediência do seu povo. Ele também se preocupa com um povo que não é da aliança, mas faz parte da criação e que o desobedece. É interessante como Deus chama um homem de Deus para pregar contra um povo desobediente. E esse homem de Deus, que é chamado por Deus para pregar contra um povo desobediente, desobedece. Há consequências. E as consequências são muito interessantes. A primeira delas é a de que ele toma um navio que não é uma obra propriamente divina. A gente poderia dizer que indiretamente é uma obra divina, mas diretamente ela é uma obra criada por homens, a partir daquilo que Deus lhes dá. Então parece que Jonas usa seus próprios recursos, usa os recursos que estão à sua mão para desobedecer a Deus, para fugir da face de Deus, para fugir da presença de Deus. Não é para fugir de Nínive, não é para fugir de um mundo pecaminoso, não é para fugir de um povo que é contrário à vontade de Deus, não é para fugir de um povo que desobedece a Deus, é para fugir de Deus. E para fugir de Deus, ele usa os seus próprios recursos humanos, como por exemplo tomar um navio e seguir rumo a um lugar exatamente contrário àquele que corresponderia com a vontade de Deus. É o profeta que deveria obedecer à voz de Deus, como um pássaro obedece à voz de Deus, como uma estrela obedece à voz de Deus, como uma planta obedece à voz de Deus, como um peixe obedece à voz de Deus, mas que, no entanto, resolve desobedecer à voz de Deus, e ao desobedecer à voz de Deus, traz consequências. E o mais incrível é que as consequências, as implicações da sua desobediência não dizem respeito apenas a ele mesmo. E aí vem a segunda ironia do texto. Essa ironia está presente exatamente no versículo 4 em diante, quando o texto começa dizendo: o Senhor enviou um forte vento. É inegável que o livro de Jonas é expressa de uma maneira muito clara e precisa a sua consciência de um Deus criador,
Mas não apenas um Deus que cria o mundo e se distancia como uma espécie de causa primeira, que simplesmente dá origem às coisas, mas não se envolve com as coisas criadas. Não, Deus é um Deus criador, pessoal, que não só cria o mundo, mas se envolve com a criação, está presente em sua criação. Ele não só supera a sua criação, indo além da sua criação, mas ele entra na história, ele intervém na história, ele se relaciona com a sua criação. E esse Deus, versículo 4, envia um forte vento, porque Ele é o Senhor da criação e o vento lhe obedece. E esse vento vem sobre o mar, cai uma tempestade violenta, de modo que os recursos humanos não conseguem resistir à natureza que obedece a Deus de forma absoluta. O navio sofre a força da tempestade e está a ponto de despedaçar. E a ironia vem exatamente no versículo seguinte, quando os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. O navio era pluralista, religiosamente pluralista. Era um navio cheio de pagãos que adoravam diversos deuses. E naquele navio estava o homem de Deus, diante de tantos e tantos outros homens que possivelmente não faziam parte também do povo da aliança. Povos representados ali com seus próprios deuses, com as suas próprias liturgias, expressões religiosas, e diante do pavor, diante da tempestade, eles começam a recorrer seus próprios deuses. E o que é mais curioso, eles não estão sofrendo tão somente por causa de sua idolatria. Eles não estão sofrendo tão somente por causa de sua desobediência, mas eles padecem por causa da desobediência do homem de Deus. A desobediência do povo de Deus não traz implicações apenas para o povo de Deus, mas para todo o seu entorno. Um povo que não compreende o que é viver debaixo da soberania de Deus. É um povo que peca contra Deus, e as consequências desse pecado não circunscrevem apenas a dimensão pessoal e particular desse povo, mas extrapola. A desobediência do povo de Deus não faz só o povo de Deus sofrer, faz o mundo todo sofrer. E o curioso é que aqueles homens começam a adorar seus deuses, e aí resolvem recorrer àquilo que está à mão, que é a sua inteligência. Se não livrarmos dos pesos que estão nesse navio, esse navio vai afundar rapidamente. Então a primeira coisa que eles fazem, seguindo a lógica, seguindo o raciocínio deles, é se livrar dos pesos que estão ali. Mas o maior peso não eram aqueles pesos que estavam ali fisicamente pesando o navio, mas era aquele peso que dormia profundamente lá no porão do navio, e que dormia como dorme todo aquele que vive em função de si mesmo e que acha feio tudo que não é espelho. É interessante como muitas interpretações do livro de Jonas, quando trata de Jonas em especial, levanta a questão da depressão de Jonas, ou levanta a questão de um Jonas depressivo, de um Jonas que de repente abandona tudo, e por isso ele está dormindo, quando tudo ali está caindo à sua volta. Mas será que essa é a única possibilidade de interpretarmos Jonas como um depressivo? E por que não interpretarmos um Jonas como um niilista? Como alguém que simplesmente não considera nada que seja mais precioso do que a sua autossatisfação e do que o seu próprio prazer e do que a sua própria maneira de conduzir sua vida? Por que não encarar um Jonas egocêntrico? Um Jonas que não consegue observar algo que seja mais importante do que ele mesmo. Por que não considerar um profeta que só desobedece a Deus porque a única coisa que ele considera, o fundamento das suas decisões e da sua vontade é ele mesmo, e tão somente ele mesmo? Há um livro que talvez você não deva passar dessa vida para outra sem ler. Escrito por um russo, da literatura russa. Chama-se Memórias do Subsolo. Nesse livro, Dostoiévski ele quer descrever a mentalidade de um niilista. Lá ele começa o livro dizendo assim, que é o narrador, o niilista: sou um homem doente.
sou um homem mau, sou um homem desagradável. E aí você quer saber por que ele é um homem doente, por que ele é um homem mau, por que ele é um homem desagradável. E aí você encontra a resposta rapidamente. Ele diz assim, em suas palavras: pode o mundo todo à minha volta cair em pedaços, desde que eu possa tomar o meu chá no fim da tarde todos os dias. É uma pessoa doente. É uma pessoa desagradável. O mundo todo pode cair em pedaços ao nosso redor, desde que eu tenha as minhas coisinhas, desde que eu tenha à mão tudo que eu preciso, desde que eu possa ter à mão sempre a minha vontade feita, estabelecida, concretizada. O capitão, segundo o versículo 6, se dirige a ele e diz: que fazes tu dormindo? Essa é a ironia, a terceira ironia. É o pagão que tem que chegar para o homem de Deus e dizer: por que você está dormindo? E diz a ele: levanta-te, clama a teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. É isso que acontece quando o crente peca, é azarado. Tem jeito. Ele está fazendo o caminho certinho, tudo bonitinho, seguindo a palavra de Deus, etc. Resolve desobedecer, o mundo inteiro vai cair ao seu redor. Sabe por quê? Porque Deus não é só o Senhor das esferas, não é só o Senhor das estrelas, não é só o Senhor das nuvens, não é só o Senhor do vento, não é só o Senhor dos peixes, do mar, do oceano, dos rios, das plantas, das árvores, das flores, dos pássaros, dos pardais. Ele é também o Senhor dos dados. Ele também é Senhor dos dados. E a sorte caiu sobre Jonas. E aí vem um interrogatório, e junto com o interrogatório, uma confissão. Logo vem em seguida, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. E aí vem o interrogatório: que ocupação é sua, de onde vem, qual é a tua terra, de que povo tu és. Então o interrogatório vem, e esse interrogatório não vem do conselho ministerial da igreja. Esse interrogatório não vem dos pastores da igreja. Esse interrogatório não vem do mentor. Esse interrogatório vem daqueles que precisavam ouvir o Evangelho. E eles perguntam: o que você fez para que tudo isso acontecesse? Em contrapartida, a interrogação, o interrogatório que é feito, há uma confissão logo em seguida, e essa confissão é a do profeta, que vai responder aquele interrogatório dizendo exatamente as suas origens. Quem ele é? Ele é um hebreu, versículo 9, e vem o texto logo em seguida, e aí vemos a próxima ironia, que adora o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Versículo 10 diz: então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isto que fizeste? É a pergunta lógica que se faz. Como pode alguém que tem consciência de um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem um domínio sobre todas as coisas, que tem um domínio sobre a batida do nosso coração, que tem um domínio sobre as estrelas, que tem um domínio sobre os ventos, que tem um domínio sobre tudo e até os dados, como pode alguém que sabe disso, que tem consciência disso, desobedecer? Então aí a gente descobre que o pecado não só tem a ver com desejo, mas tem a ver com a nossa incapacidade de usar a bênção e a dádiva que Deus nos deu, que é a razão. O pecado é irracional. Interessante como o texto vai construindo a trama toda em torno da desobediência de Jonas, mas ao mesmo tempo, como Jonas vai tomando consciência da sua situação. O versículo de número 11 vai dizer o seguinte: que te faremos,
para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas diz: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Não só lhe confessa quem ele é, não só lhe confessa quem Deus é, mas logo depois dessa confissão, ele sabe muito bem por que todo mundo naquele navio está sofrendo. E está sofrendo por causa da sua desobediência. Lançar-me ao mar, e tudo isso vai passar. Porque ele propriamente diz: sei que esta grande tempestade vos sobreveio sobre vós, por minha causa. E aí vem a próxima ironia do texto. Perceba que o texto é o tempo todo irônico. A próxima ironia é o seguinte: são pessoas boas, são pagãos com, parece que, misericórdia. Parece que eles exercem misericórdia. Parece que eles têm um senso, não é? Um senso de que existe algo importante na vida que faz com que a vida de Jonas seja uma vida importante. Tanto é assim que quando ele diz, lançai-me ao mar, e tudo isso vai ser resolvido, mas eles têm uma consciência de que a importância da vida de Jonas é cabal, então não querem se livrar de Jonas. Veja o que diz o versículo posterior. Entretanto, os homens se esforçavam com remos para voltar à terra. Eles não querem, portanto, se livrar de Jonas, eles querem encontrar um outro caminho. E a prova disso vem a seguir, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento, mais violento. Então eles precisam agora descobrir se eles vão ir contra a natureza ou a favor dela. Versículo 14. Clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. E aí os pagãos temeram o Senhor com grande temor, e então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. O Senhor preparou um grande peixe, e aí é o próximo movimento do livro de Jonas, que mostra Deus, este Deus que domina toda a criação, que ordena ao vento que traga a tempestade e que faça aquele navio se despedaçar diante dessa tempestade. É o mesmo Deus que envia agora um grande peixe. E esse grande peixe engole Jonas, e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E de dentro do peixe, versículo 1 do capítulo 2, Jonas orou ao Senhor e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da Tua presença. Como poderei ver o Teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas, mas Tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor, quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a Ti, no Teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Queria chamar a sua atenção em especial, não só para o fato de que Jonas, ao ser engolido por uma natureza que obedece a Deus de forma absoluta, ora ao Senhor. A sua oração é uma oração que reflete alguém que na sua luta com Deus reconhece que Deus está acima, que Deus é poderoso e que é impossível lutar contra Ele, e conclui a sua oração com aquilo que é mais importante para aquilo que a gente vai tratar amanhã. A oração dele termina dizendo: mas eu te ofereço sacrifício com voz de ação de graça, pagarei meu voto. A salvação pertence ao Senhor. E então o Senhor, que ordena os céus e a terra,
que ordena os mares, as plantas, as estrelas e tudo mais, ordena ao peixe que vomite Jonas na terra. É tão interessante, né, quando a gente, ao olhar esse primeiro e segundo capítulo de Jonas, descobre que este Deus, que deu uma missão a Jonas, uma missão muito dura. Não deu para Jonas a missão de pregar para um povo dizendo o seguinte: vai lá e diz que vai ser uma noite de milagres, de curas e de libertação, e vai acontecer muita coisa extraordinária, e todo mundo vai ficar super feliz da vida, e vocês vão ganhar o carro do ano, vocês vão ganhar aquilo. Não. Deus deu uma mensagem muito dura para Jonas. Você vai chegar para esse povo, você vai dizer para ele, você vai dizer para esse povo, você vai proclamar para esse povo uma mensagem de juízo. E se você parte do pressuposto de que os ninivitas representavam o antagonismo do povo de Deus, e de que Jonas possivelmente queria ver aquele povo desolado, aquele povo dizimado, entregar uma mensagem como essa seria o grande trunfo. Não seria nada desprazeroso, pelo contrário. Se o que ele quer ver é os ninivitas se perdendo e sendo destruídos, Deus deu para ele aquilo que ele mais poderia celebrar, uma mensagem para dizer o seguinte: chegou a hora, vocês vão queimar agora no quinto dos infernos, acabou, chega, acabou agora essa desobediência, acabou agora essa maldade, acabou agora essa corrupção, agora Deus vai mandar fogo dos céus e vai queimar todo mundo, e eu estou feliz porque eu vou ver tudo isso aqui. Mas não. A grande pergunta é: por que Jonas está fugindo dessa mensagem? Mesmo sabendo que essa mensagem é uma mensagem de juízo, mesmo sabendo que essa mensagem não é uma mensagem dizendo assim: Deus vai tornar agora os ninivitas a maior de todas as nações. Não, pelo contrário. Por que ele foge dessa missão? Segunda coisa importante, e com ela eu queria terminar a nossa meditação de hoje. O que a gente não pode perder de vista não é só o fato de que esse Deus é criador dos céus e da terra, que controla as estrelas, que controla os ventos, os mares, as plantas e os peixes, de que este Deus não é só criador, esse Deus é redentor. E o Criador Redentor sempre dá uma nova chance para o desobediente. Há sempre um novo começo. Há sempre a possibilidade de uma nova realidade, de um novo recomeço. Há sempre a possibilidade da restauração. Mas parece que todo começo, ou novo começo, ou recomeço, pressupõe confissão, pressupõe arrependimento, pressupõe consciência de si, pressupõe consciência da desobediência, pressupõe consciência de que a desobediência a Deus é um pecado que não só transgride as ordens de Deus, mas é um pecado que questiona, sobretudo, a soberania de Deus. Todo pecado do povo de Deus é a profissão silenciosa da incredulidade com relação ao senhorio, à grandeza e o todo poder de Deus. Por isso, o novo começo, ou o recomeço de todas as coisas, está residindo sempre no momento em que o povo de Deus arrependido clama por misericórdia, consciente do seu pecado, consciente da sua falha, e se propõe, portanto, a não mais ir contra a vontade de Deus, mas a realizar a vontade de Deus. Sabe qual é o pior de todos os cristianismos? É o cristianismo presumido. O cristianismo presumido é aquele que presume que somos por aquilo que falamos, não por aquilo que somos. Uma pessoa, por mais que diga, eu sou um pássaro, e diga 30 mil vezes, eu sou um pássaro, suba num arranha-céu, e diga 30 vezes, eu sou um pássaro, e dê um salto dali, ela vai descobrir rapidinho que ela não é um pássaro. Nossas palavras não têm poder para criar realidades. E o cristianismo presumido
ele se baseia na criação de realidades pelo discurso. Em nenhum momento você vai encontrar um versículo que mostre Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo assim: eu amo vocês. Mas quem aqui poderia duvidar do amor de Jesus, que gritou, e você pode escutar o grito desse eu te amo lá na cruz? Os atos de Jesus, atos de aquele que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de homem, a forma de servo e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é o nosso modelo de obediência, mas é também a razão da graça, a razão da redenção. Ele está aí o tempo todo para dizer que o Evangelho não serve só para um tipo de homem, mas o Evangelho serve para todos, inclusive para aqueles que lideram a igreja de Jesus. Pastores precisam ouvir o Evangelho. Se a gente não ouvir o Evangelho, não somos só nós que vamos sofrer, mas a nossa congregação e todo o nosso entorno. Que a gente possa hoje orar a Deus, talvez como Jonas, e dizer: Senhor, o que eu tinha que fazer, eu vou fazer. Que o seu sim para a vontade de Deus não seja o sim do discurso, mas que seu sim seja, antes de tudo, um sim honesto, nem que venha com luta, nem que você tenha que lutar, mas que você descubra no final a maior dádiva que um crente pode descobrir na sua vida, que ele vai vencer todas as vezes que ele for vencido pela palavra e pela vontade de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, em nome de Teu Filho Jesus, e pelo poder do Teu Espírito, nos aproximamos da Tua palavra nessa manhã. E queremos sim consolo, queremos sim renovação, queremos sim restauração. Mas nessa manhã te dizemos com toda a força do nosso coração: obrigado porque Tua palavra também nos confronta. Obrigado porque Tua palavra mostra diante de nós mesmos, quem nós realmente somos. Senhor, nos ajude a pensar sobre essa inclinação que lutamos o tempo todo em nosso coração e que nos faz lutar contra Ti. Visita-nos nessa manhã com a Tua palavra e restaura as nossas forças para que a gente use essa força para Te obedecer, para lutar contra o nosso egocentrismo, para lutar contra essa mania que a gente tem de querer manter por perto as nossas coisinhas. Que o Senhor nos ajude a crescermos em obediência à Tua palavra, porque o que nós descobrimos na Tua palavra é que não Te obedecemos por natureza. Mas então, Senhor, qual é o motivo que nos leva a Te obedecer senão Tua graça? Nos ensine a obedecer quando a natureza falta e quando a graça sobeja. Que a gente saia dessa conferência, Senhor, ouvindo sobretudo a Tua palavra e seguindo os Teus mandamentos, por amor do Seu nome. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém.